Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui para fazer a terceira etapa do projeto integrador. E hoje estou aqui com o meu amigo Alessandro e ele vai responder as perguntas aqui para a gente hoje. Se apresente aí, Alessandro. Boa tarde pessoal, eu sou Alessandro Carvalho. É uma satisfação eu estar aqui com vocês hoje, somando aí para o trabalho de vocês. Eu estou hoje aí praticamente com 10 anos já de formado na área agronômica e estou trabalhando aí aproximadamente 5 anos na empresa Coamo, aqui especificamente na região oeste aqui do Paraná. E é uma satisfação estar com vocês hoje aqui, né? E estamos aí para somar com o trabalho de vocês. Então eu vou fazer aqui a primeira pergunta aqui para o Alessandro. Alessandro, quais são as principais culturas da sua região e quais os maiores desafios no cultivo delas? Daniel, hoje nós aqui na região oeste do Paraná, aqui, nós trabalhamos basicamente por época do ano, né? Tem a época do verão e tem a época entre safra, safrinha, e tem a época inverno. Hoje no verão, o que nós trabalhamos no verão? No verão, o carro-chefe é a cultura de soja, milho verão. Se tratando de entre safra, nós temos aí o cultivo do milho safrinha, que é o que vocês estão podendo ver aqui já finalmente, milho safrinha. E quando nós vamos para o inverno, né, nós temos um cultivo aí, né, muito pouco, né, mas ainda tem, né, o cultivo da cultura do trigo, né, da nossa região. Os principais desafios aí que a gente enfrenta hoje, eu posso citar aqui dois para vocês. Né, que são desafios assim que hoje que a gente tem no campo que a gente não consegue intervir. O primeiro desafio eu trago para vocês aqui são as condições climáticas. Né, a gente tem vários intempéries, vários problemas aí que a gente não consegue intervir. O segundo desafio que eu trago aqui, que a gente sempre conversa com o produtor, é a questão, né, do preço do produto e aliado a isso, né, o custo de produção. Né, hoje a gente vive num cenário de muitas incertezas, então são desafios que a gente enfrenta na cultura, nessas culturas que eu citei, que a gente não consegue intervir. Né? E somando a isso, a gente tem também, né, os desafios que são as pragas, a questão das doenças, né, e a questão das plantas daninhas, mas isso a gente está no campo aí, né, vocês também já estão estudando aí para a gente tentar, nem que seja minimizar, né, esses desafios aí que a gente encontra no cultivo dessas culturas. Já que você falou de pragas e doenças, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre isso. Quais as estratégias são utilizadas para o controle de pragas e doenças e como funciona o manejo integrado das pragas? Bom, Daniel, a gente sempre fala na agricultura que a gente não trabalha um manejo isolado. Sempre a gente precisa associação de várias ferramentas, várias estratégias para um controle eficiente. Hoje, né, como você falou, a gente tem o MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, e nós temos também o manejo integrado de pragas e doenças. Se tratando de doenças, Daniel, hoje a gente detém, né, várias tecnologias e a gente pode citar aquilo que a gente sempre está conversando com o produtor, quais são essas estratégias, né? Se tratando de doenças, né, manejo cultural, né, é uma estratégia de controle. Manejo genético é uma estratégia de controle, manejo biológico é uma estratégia de controle e manejo que a gente coloca, vamos dizer assim, associado, nunca de forma isolada, que é o manejo químico. Então quando tu junta todas as estratégias de manejo, se forma um manejo integrado, sabe? Então a gente utiliza muito isso, né, na agricultura. E o MIP que você falou, né, manejo integrado de pragas, ele é semelhante a isso que eu falei das doenças, só que associado a pragas. Né? Aqui, como vocês podem ver, eu posso citar o exemplo do milho, né? O milho que está implantado aqui. Esse milho aqui, desde o início, ele vem sendo, né, trabalhado, né, com o manejo integrado de pragas. Né? Por exemplo, hoje as pragas que nós temos na cultura do milho, safrinha, né, cigarrinha, a gente começa lá na frente, lá atrás, né, com aquele manejo que a gente faz cultural, manejo genético, escolhendo o melhor híbrido que tem uma nota boa para cigarrinha. Aí depois na sequência da cultura a gente trabalha o manejo químico, que são as aplicações químicas para proteger esse material, sabe? Então sempre de forma associada. E de uma forma bem básica, né, esse seria o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças. Falando agora um pouco sobre análise de solo, vou fazer uma pergunta para você.
como a análise de solo e os conhecimentos químicos auxiliam no manejo e na produtividade da lavoura? Daniel, a análise de solo, hoje, ele é o ponto de partida, né, para nós posicionarmos uma determinada recomendação de adubação ou correção, né, para um determinado produtor. Então, assim, hoje nós não realizamos nenhuma, né, dessas atividades de correção, de adubação, sem antes realizar uma análise de solo. Eu sempre gosto de fazer, né, um comparativo com os meus produtores, assim, a gente trabalha com produtores, eles são muito produtores práticos, muito simples, né? Então eu sempre falo assim, ó, quando tu tem um problema de saúde, né, qual é o médico que vai fazer um procedimento em ti sem antes te pedir uma análise, um exame de sangue? Quase que nem o médico faz isso. Então, assim, nós na terra, no solo, não é diferente. Nós precisamos saber a química do solo, a física do solo, a microbiologia do solo, isso é fundamental. Então, assim, ó, a análise, ele é o ponto de partida, deve ser feito. Em cima da análise, o agrônomo, o técnico responsável no campo e até mesmo o produtor, ele precisa ter o conhecimento básico da química do solo, da física do solo, da biologia do solo, para ele recomendar a melhor adubação e a melhor correção nesse solo. Então isso auxilia muito. E como que ele vai ajudar? Daí foi a pergunta que você me perguntou. Ele vai ajudar por quê? Porque tu sabendo o que tem ali no solo, tu vai recomendar o melhor corretivo para estar corrigindo esse solo e tu vai recomendar o melhor adubo para estar aumentando a produtividade desse solo, sem falta e sem excesso. Partindo agora para a correção de solo e a fertilidade do solo. Quais fertilizantes e corretivos de solo são mais utilizados e como é definida a sua aplicação? Perfeito. Daniel, hoje aqui na nossa região, aqui, ó, a gente basicamente trabalha com dois tipos de fertilizante. Falando de fertilizante, aquele fertilizante que é a base de nitrogênio, que a gente chama de fertilizante nitrogenado, que eles são utilizados aí para gramíneas como milho, trigo, e fertilizantes fosfatados, que são os fertilizantes aí que têm um maior teor de fósforo na sua composição, que são aqueles fertilizantes utilizados para culturas aí de verão, como no caso da cultura da soja, tá? Então, quando a gente fala de fertilizante, hoje a gente tem inúmeras formulações, então fica difícil a gente mensurar quais são os mais utilizados, né, na agricultura, mas eu posso aqui destacar para vocês aqui perfeitamente fertilizantes para soja, as formulações 3,21,21, 3,22,22, 5,25,25. Essas são as formulações que hoje nós temos disponível no mercado. Aí quando se trata de gramíneas, fertilizantes à base de nitrogênio, nós vamos ter 10,15,15, 15,15,15, 16,16,16, 12,15,15. Isso são todas as disponibilidades que nós temos hoje para oferecer, né, para os agricultores. Na questão de corretivos, né, que são os calcários, né, a gente vai ter várias opções também. Isso aí vai depender muito da marca, né, e qual que é o índice que ele entrega ali, tanto de cálcio quanto de magnésio, né, para correção do solo do produtor. Então, basicamente, são isso que nós trabalhamos aqui, sabe? Vai depender muito da questão que você falou, que nós comentamos na pergunta anterior, né, que é a questão da análise do solo. O que a análise determinou é o que nós vamos recomendar para o produtor. Alessandro, falando um pouquinho agora sobre a biodiversidade e a preservação. Quais são os principais desafios ambientais enfrentados atualmente pela agricultura e quais ações são adotadas para preservar a biodiversidade? Bom, essa questão ambiental aí está atrelada àquela primeira pergunta que a gente fez, né? São desafios que a gente não consegue intervir. E nós aqui na região oeste aqui do Paraná, cada cultivo em específico, seja ele verão, seja ele inverno, seja ele entre safra, nós sofremos bastante e nós não conseguimos fazer nada, né? A gente depende muito aí, né, das mãos de Deus, né, porque a gente tem intempéries. Por exemplo, no verão, a gente tem grandes problemas às vezes de estresse hídrico, grandes períodos com seca, com falta de água. Isso aí prejudica, né, muito a cultura do verão. Quando nós chegamos
no período de entre safra, que é o caso aqui do milho safrinha, que a gente está na lavoura aqui. Agora, o que nós estamos tendo aqui? A incidência de grandes índices de chuva. E isso, o que acontece? O produtor plantou o milho ficou bonito, se desenvolveu, veio até o final. Aí chega no final da cultura, agora ele começa com alto índice de chuva, tende a qualidade do grão cair, tende a começar a dar bastante grão ardido, bastante problema na classificação desse grão. Então são percas que o produtor tem em cada fase do ano, em cada época do ano ele está tendo essas percas. Aí quando a gente vem nas culturas ali também de verão, a gente tem a questão de vendavais, às vezes chuva de pedra, né? Esses são os desafios climáticos que a gente enfrenta aqui na região. E que eu falei para você, a gente não tem muito o que fazer. E quando a gente vai para a questão da biodiversidade, a gente precisa trabalhar com o olhar consciente, né, para a questão do meio ambiente. A gente precisa ter essa consciência e a questão da biodiversidade é preciso ser preservada. A gente precisa orientar sempre o produtor a ele trabalhar de forma correta no uso, né, no descarte correto de embalagens, a preservação das matas, né, isso tem legislação para isso e a gente sempre trabalha, né, com olhos na legislação. Então a gente nunca pode sair fora do que a legislação nos ampara hoje, né, na agricultura. Então a questão dos resíduos, né, a questão da recomendação correta, né, dos fertilizantes, isso aí também soma para a preservação da biodiversidade, a recomendação correta do uso do agroquímico, ou seja, o produtor aplicar sem excesso, o descarte desse agroquímico, né, as embalagens, a sua devolução correta, a sua entrega no local credenciado, tudo isso para nós preservar aquilo que tende a ser uma atividade que a gente quer que seja uma atividade duradoura, né, que fique para as próximas gerações. Muito bom. Pessoal, então chegamos aqui no final de mais uma entrevista e espero que essa entrevista tenha agregado muito conhecimento. Agora eu quero agradecer aqui o Alessandro por ter disponibilizado aí o seu tempo aqui pra gente. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado eu. Valeu. Valeu, obrigado.